No dia 20 de julho de 1970, um pequeno grupo de indivíduos se reuniu para testemunhar as equipes de engenheiros descarregando seus veículos antes da terceira corrida da temporada aqui em Watkins Glen. Como de costume durante o processo de descarregamento, os espectadores foram brindados com a visão de peças incríveis da engenharia automotiva, repletas das mais recentes técnicas e tecnologias, todas voltadas para a busca da vitória. Desta vez, no entanto, uma das equipes apresentou algo verdadeiramente extraordinário, tão singular que deixou os engenheiros das demais equipes coçando a cabeça. Não havia nada igual no grid, nem mesmo em qualquer outro lugar do mundo. Todos os carros que se preparavam para competir naquele fim de semana compartilhavam características de design semelhantes, com o McLaren M8B dominando como uma cunha elegante nos 3 anos anteriores. No entanto, surgiu uma convergência entre a maioria dos competidores, inclusive o Porsche 917K, que parecia ameaçar o trono da McLaren. Mas nada se comparava ao que a Chaparral trouxe para Watkins Glen. Seu veículo tinha mais semelhanças com uma máquina de lavar roupa, acredite se quiser. Eles tinham certeza de que os motores a jato pareciam uma máquina de lavar com jato, e isso instantaneamente se tornou uma sensação. Essa é a história do Chaparral 2J. Nossa história começa com um indivíduo chamado Jim Hall. Você acreditaria se eu dissesse que ele era apaixonado por carros? Hall estudou no Instituto de Tecnologia da Califórnia e, nos seus momentos de folga, seguiu sua paixão por corridas. Ele começou a participar de eventos esportivos locais e, mais tarde, se juntou ao seu irmão Dick nos carros esportivos Carroll Shelby em Dallas. Após não conseguir um emprego prometido na General Motors devido a uma recessão nos Estados Unidos, ele decidiu seguir seu próprio caminho. Durante a década de 1950 nos Estados Unidos, é desnecessário dizer que a paixão de Jim Hall pela corrida só cresceu, e ele se destacou por ser extremamente talentoso nisso. Alguns dos espectadores americanos podem entender o quão modesta é essa afirmação. O cara é uma lenda em várias disciplinas automobilísticas, com uma carreira que só foi ofuscada por seu incrível trabalho posterior no aspecto técnico. Certo dia, em um fim de semana de corrida em Riverside, Hall foi abordado por 2 construtores de automóveis da Califórnia, Troutman e Barnes. Eles estavam buscando financiamento para construir um carro de corrida de 2 lugares com motor central. Hall concordou em apoiar o projeto e assim nasceu o primeiro Chaparral, o Chaparral 1. Esse veículo teve um sucesso inicial impressionante, vencendo a América 500, entre outras corridas. No entanto, mesmo antes da conclusão do Chaparral 1, Jim Hall já tinha suas próprias ideias sobre a construção de carros de corrida. Ele decidiu se unir à Sharp para construir seus próprios carros de corrida, obtendo permissão de Troutman e Barnes para manter o nome Chaparral. Juntos, eles criaram uma série de carros de corrida que ultrapassaram os limites não apenas dos regulamentos, mas também dos materiais e processos utilizados. Eles se tornaram verdadeiras celebrações da velocidade impulsionada por essa busca incessante por ultrapassar os limites. Hall é acreditado por introduzir no automobilismo algumas das tecnologias mais fundamentais, incluindo o design de chassi monocoque composto, radiadores montados nas laterais, transmissões semiautomáticas e dispositivos aerodinâmicos móveis. Pouquíssimas pessoas, ou talvez nenhuma outra, tiveram um impacto tão significativo no automobilismo no final do século XX como Jim Hall. O Chaparral 2J foi uma dessas inovações icônicas, provavelmente, também a mais controversa. Em Watkins Glen, em 1970, observadores atentos começaram a perceber o que estavam vendo: um carro branco brilhante e agressivo, com uma espécie de saia de plástico pendurada nos painéis laterais e traseiros, quase tocando o chão. E não eram apenas motores a jato na parte de trás, como alguns poderiam pensar. Na verdade, havia 2 motores. Um terceiro tubo de escape emergia de uma protuberância na carroceria, liberando fumaça de um motor de jet ski de 2 tempos. Mas, bem, acho que isso já é o suficiente. Vamos desvendar esse carro bizarro. O imenso Chevrolet V8 naturalmente aspirado, que produzia cerca de 680 cavalos de potência, impulsionava as rodas traseiras por meio de uma caixa de câmbio automática de 3 marchas, não tão comum, exceto talvez pelo número de marchas. O segundo motor é muito mais interessante. Ele alimentava 2 grandes ventiladores na parte traseira do carro, não para puxar ar, mas para expeli-lo. Atrás dos ventiladores havia um grande duto pelo qual o ar poderia ser puxado debaixo do carro. As saias de plástico feitas de Lexan,
com os adesivos dos patrocinadores formando uma espécie de vedação parcial entre o carro e o chão, permitiam que os ventiladores criassem uma área de pressão extremamente baixa sob o carro. Isso sugava o carro para o chão, gerando uma enorme força descendente, mesmo quando o carro estava parado. Por mais inteligente que essa inovação fosse no papel, ela vinha com alguns problemas. O principal era garantir que a vedação a vácuo não fosse interrompida. Os ventiladores só podiam movimentar uma certa quantidade de ar, o que tornava essencial restringir o fluxo de ar na zona de baixa pressão sob o carro. E é para isso que as saias serviam. No entanto, o que acontecia quando o carro fazia uma curva e experimentava algum grau de rotação do corpo? Isso ameaçava levantar as saias longe da superfície da pista, resultando em uma redução repentina e potencialmente perigosa da força aerodinâmica. Hall encontrou uma solução genial para esse problema. Os trilhos das saias, as peças que as mantinham presas, foram montados na configuração da suspensão de forma a não serem suspensos, ou seja, o carro se movia em torno deles da mesma forma que se movia em torno das rodas. Isso funcionou incrivelmente bem para maximizar a consistência na distância entre as saias e a pista. O segundo desafio que certamente teria passado pela sua mente é o peso. Afinal, como um carro com 2 motores teria chances de ser competitivo enquanto sua carroceria era feita de resina reforçada com fibra de vidro, ou simplesmente fibra de vidro, como usada em pequenos barcos e afins? Surpreendentemente, o carro inteiro pesava apenas 816 kg. Agora a pergunta é se ele era bom. A resposta é um pouco complicada. Como em qualquer projeto inovador, o Chaparral 2J enfrentou alguns problemas iniciais. Mas em um bom dia, ele era extremamente rápido. Na verdade, houve uma ocasião em que ele superou todos os competidores, com um tempo de volta 2 segundos mais rápido que o segundo colocado. Infelizmente, muitos dias não foram tão bons. O carro era rápido demais e surpreendentemente oferecia uma aderência simplesmente inigualável. No entanto, o problema do 2J nunca foi a dirigibilidade, mas sim a confiabilidade. Ter 2 motores tão próximos um do outro não ajudou muito, e o pequeno motor de 2 tempos frequentemente apresentava superaquecimento quando em ação. O carro foi fundamentalmente projetado em torno de sua aerodinâmica ativa, então perder essa característica o tornava completamente inútil. Infelizmente, os problemas continuaram para Chaparral. O 2J era impopular entre as equipes rivais por diversos motivos. Outros pilotos reclamaram que o 2J sugava óleo e pequenas pedras da pista, lançando-as rapidamente para trás em alta velocidade. Para quem tinha a infelicidade de estar atrás do carro, isso era um incômodo. Gostaria de defender o 2J, pois acredito que seja um carro maravilhoso, mas essa é uma falha inegável. No entanto, a situação se complicou ainda mais quando a McLaren começou a pressionar insistentemente a SCCA, de Sports Car Club of America, para proibir o Chaparral 2J. A McLaren argumentava que isso poderia levar a um período de domínio irônico vindo deles mesmos, já que naquela época eles estavam no auge do seu próprio domínio. A McLaren alegou que as bases para essa proibição estavam nas regras sobre dispositivos aerodinâmicos móveis. Embora a SCCA estivesse inicialmente satisfeita de que o Chaparral e seu 2J estivessem em conformidade com esses regulamentos, eles cederam à exaustão das reclamações e mudaram de ideia. Assim, o 2J foi declarado ilegal a partir do final da temporada de 1970, tendo competido em apenas 3 corridas e enfrentado vários problemas ao longo da temporada. Ficou claro que a Chaparral encarava 1970 como uma espécie de teste. É bastante provável que eles estivessem ansiosos para continuar competindo, e quem sabe, talvez os receios da McLaren sobre um período de domínio se tornassem realidade. Infelizmente, nunca saberemos, e o Chaparral 2J foi relegado aos livros de história.